Pelo Teams? Sim. Pelo Teams, tá certinho? Tá, perfeito então. Vamos lá então. Vamos começar então. Beleza. Boa tarde então, pessoal. Boa tarde todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Nós somos aqui do eJunta, em parceria junto com a Milênio Cursos Empresariais. Nós vamos falar hoje sobre uma medida provisória, tá? Medida provisória 1040, que é referente a todas as instruções agora que nós estamos tendo agora desde o dia 29 de março, tá? Então, a partir desse momento, pessoal, eu gostaria de todos que estiverem participando hoje, tá, nessa live. Dúvidas que vocês tiverem podem chamar pelo grupo do WhatsApp mesmo, né? Ou até mesmo pelo YouTube, tá? Se vocês quiserem colocar algum questionamento, alguma pergunta que seja necessário a parte desse curso, dessa palestra, na verdade. É uma palestra gratuita, né? Que a gente está fazendo hoje para vocês, para nós termos aí uma ideia de como está funcionando essas medidas provisórias. Então, estamos aqui com o grupo do eJunta, né, que a gente vai falar hoje, então, hein, são mais ou menos em torno de 1 hora de live. E depois, né, vamos tirar as nossas dúvidas aí que vocês tiverem em relação a essa medida provisória e a gente vai tentar ajudar vocês de diversas formas. Como a gente trabalha, só vou falar um pouquinho sobre o eJunta. O eJunta ele é uma empresa que faz terceirização de serviços societários. Então a gente constitui, faz alteração de empresas, registra, né, na junta comercial, cartório. A gente também trabalha com emissões de alvarás, alvará sanitário. Então, basicamente, a gente faz todo esse procedimento, né, de registros para as juntas comerciais. Então, pessoal, eu vou querer apresentar um pouquinho vocês, todos os nossos palestrantes hoje. Tá? Meu nome é Márcio Pazinho Almeida, então sou bacharel em Ciências Contábeis. Até vou abrir aqui minha câmera depois para vocês, aqui vocês darem uma olhadinha. Eu tenho 13 anos de experiência na área societária, atualmente eu sou supervisor do eJunta. Faço todo o controle de processos também de todos os colaboradores. E basicamente, então, a gente tem aí uma estrada de 13 anos de área societária, na qual a gente pegou vários tipos de processos. Então, a gente quer compartilhar uma ideia com vocês aí sobre esse assunto. Eu vou passar a minha palavra agora aqui para o Franklin, né, que trabalha junto conosco aqui no eJunta, que ele vai falar sobre a parte dele também, o que ele faz dentro do próprio eJunta. Tudo bem? Márcio? Oi, Frank, tá me ouvindo? Ficou um pouquinho baixinho o áudio dele. Conseguem me ouvir? Agora sim. Oi, pessoal. Acho que tá dando um pouquinho de problema no nosso som aqui. Deixa eu verificar o que está acontecendo, mas é isso aí. Sim, pelo Vou passar menos então pra mim, meu contato aqui tá para bastante. o meu outro colega, né, que é a Ruth. Ruth, alguém está me ouvindo aí? A gente está tudo fazendo um webinar Sim, via só. remoto, né? Então a gente está tendo alguns tipos de problemas aqui. A internet está um pouquinho ruim aqui também, mas a gente vai prosseguindo, tá? O pessoal consegue me ouvir certinho? Sim. Aqui tá bem. Oi, pessoal, alguém está me ouvindo? Sim, sim. Escuto vocês. Sim. Eu acho que o Franklin caiu. Márcio? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Sim, tá me ouvindo. Sim. Já cai bastante o áudio, pelo menos para mim. Eu vou tentar sair aqui e entrar de novo, pode ser? Já estamos tendo um probleminha aqui na parte da... Só um instantinho, pessoal, que a gente está fazendo aqui um ajuste, acabou dando um probleminha aqui. A gente está tentando novamente aqui conectar o pessoal.
Maurício, tá me ouvindo aí, Maurício? Agora consegue me ouvir? Não tá dando Sim, áudio aqui, sim, pessoal. agora a gente Tá. Sim. Posso me apresentar então? Recapitulando. Então, gente, boa tarde a todos. O meu nome é Ruth da Cruz Capela, eu tenho 25 anos, trabalho na área societária há 4 anos, tá? Trabalhei por um período ali na junta comercial no setor de atendimento. Hoje me encontro como analista no grupo Acerticom, pela empresa E-Junta. Tiago? Todos conseguem me ouvir? Sim. Sim? Sim. Tá. Me chamo Pode Thiago ir. Silva. Oi? Sim, posso? Então tá. Boa tarde, tudo bem? A todos que estão participando dessa live com a gente. Sejam bem-vindos. O meu nome é Thiago Silva. Eu sou formado em técnico em contabilidade. Eu já atuo há 5 anos na área contábil. Assim como a colega Ruth, eu também trabalhei durante um período na junta comercial, no setor de atendimento. E atualmente eu já atuo na elaboração de processos, alterações, aberturas, toda a parte societária aqui na junta. Já há 1 ano e 3 meses. Victoria? Vitória? Oi, boa tarde. Vocês me escutam certinho? Sim. Sim, certinho. Meu nome é Victoria Zindavalli, eu tenho 24 anos. Atuo há uns 3, quase 4 anos na área societária, entre societária e contábil. Eu sou técnica contábil também. Estou quase me formando em bacharel em ciências contábeis. E atualmente também, na verdade agora há pouco tempo, fazem pouco mais de 2 meses que eu estou no E-Junta, também elaborando os processos, né? Aberturas, alterações, transformações. Acho que agora é o Franklin, né? Oi, pessoal. Conseguem me ouvir agora? Melhorou? Agora sim, Frank, agora tá bem melhor. Sim. Beleza. Tudo bem, gente? Meu nome é Franklin, tenho 25 anos. Trabalho na área societária há 5, na verdade, né? Trabalhei na junta comercial, na parte de cadastro, digitalização e atendimento ao cliente. Hoje eu faço parte da equipe do E-Junta, né? Na parte de elaboração de processos, também na parte de dúvidas técnicas. Estou aqui para ajudar os senhores a entender essa parte da da medida provisória, né? 1040, para que a gente possa tirar dúvidas juntos e trabalharmos com mais agilidade no nosso processo. Bom, pessoal, então vamos falando então aqui sobre a parte, a gente vai iniciando. Tá um pouco de delay aqui, pessoal. Tô tendo um pouco de problema na parte do delay, mas tudo bem. Vamos lá que a gente continua falando aqui. O que nós temos de primeira mudança sobre a MP, né? A MP ela começa então, foi aprovada, na verdade, pela Câmara de Deputados, né? As mudanças da 1040. Então existe uma primeira questão, é a possibilidade, né, de uma alteração de nome empresarial, certo? E essa alteração ela tem tá um pouco lento aqui, pessoal. Minha internet não está me ajudando muito. Deixa eu só botar aqui direto aqui que acaba. Os problemas do home office, né? A gente tem problema da parte do home office, a gente tem esses problemas. Então, como é que a gente inicia? A gente inicia falando sobre a parte de o que vai ser as regras, né? Primeira questão que nós temos é em relação a reconhecimento de firma por procuração, o cancelamento do artigo 60, certo? Que aí também temos a parte também de alteração do objeto social. E a partir daí também, a parte que a gente está falando, deixa eu só tentar passar aqui, pessoal, que acaba tendo esse delay e a gente acaba ficando junto. A prorrogação do prazo de sociedade após seu decurso, tá?
São algumas mudanças que está sendo feito também. E o CNPJ como nome empresarial. Essa é uma novidade que hoje vai estar acontecendo, né? Então a gente não sabe ainda como vai funcionar essa medida provisória em relação a isso. Então, a partir desse momento, a gente está aguardando alguns posicionamentos, né? Então, a gente vai falar sobre cada tópico, a gente vai dar uma conversada sobre cada assunto, né? Também a possibilidade de arquivamento de nome empresarial semelhante. Isso é uma questão que ainda está em revisão, né? Se vai ser aprovada ou não. A extinção da FCN, então quem é os mais antigos vai conhecer isso aí como termo de ficha cadastro nacional. Então, isso vai ter uma mudança, mas na verdade é um ajuste que a gente está fazendo também. Que está sendo feito, e o descarte de documentos arquivados e digitalizados, né? São aqueles documentos que são enviados para a junta, às vezes ficam lá, enfim, sobre a situação, como vai ficar o arquivamento. Também temos algumas mudanças na parte de companhias abertas, então a inclusão do artigo 122, inciso 10. O prazo de convocação para 30 dias, também isso teve uma mudança para a parte da companhia aberta. Isso nós estamos falando somente para a parte da 6404 para companhias abertas, né? Declaração da CVM de documentos não publicados, então isso aí é uma outra questão também que agora vai acontecer no registro. A vedação de acumulação de cargos de administração, isso é uma novidade também. Isso provavelmente vai impactar mais para frente nas companhias fechadas. Modificação de regras do Conselho de Administração. Tá? Isso vai ter também uma outra situação que está sendo incluído também nessa MP, nessa medida provisória, né? E a participação de conselheiros independentes. Então, pessoal, eu vou passar agora a palavra para a minha colega Vitória, que ela vai falar sobre o reconhecimento de firma, né? Que teve alguns ajustes para a parte de procuração. Então, Vitória, é tudo contigo. Obrigada. Então, anteriormente, né, até então, na verdade, como ainda é uma medida provisória, não está como lei ainda. Tem um pouquinho de delay, tá, pessoal? Como está todo mundo longe, acaba tendo um problema. Sim. Agora a gente não é mais obrigado a apresentar a procuração autenticada em cartório, né? A gente entrou em contato com a junta aqui do Rio Grande do Sul para verificar essa situação e a gente apresentando a procuração assinada com um documento com a mesma assinatura do sócio, né, no caso, sócio administrador, dependendo do analista, ele pode solicitar outra documentação, mas normalmente eles estão aceitando um documento de RG ou uma CNH, né? Então, Victória, só complementando, a junta comercial atualmente, a maioria, tá, a gente não está focando só na junta comercial do Rio Grande do Sul, a gente está tentando focar mais no país, né? Como é uma MP, a junta comercial ainda não está aceitando sem autenticação, tá? Nós temos alguns clientes que informam, mas já saiu ali na MP nova, vamos encaminhar sem autenticação, vamos verificar se a junta comercial aceita. Todas as vezes que ocorreram essas tentativas, a junta comercial não aceitou, tá? Nenhum analista até agora aceitou sem autenticação. Por isso que a gente aconselha a aguardar, então, virar lei, né? Passar para a instrução normativa, para então começar a encaminhar as procurações sem autenticação, tá? Posso só complementar uma questão? Também na questão do reconhecimento, né? Nós orientamos também que, no caso dos sócios não terem o certificado digital, né, para assinarem o processo, que façam reconhecimento, por mais que seja um custo ali para o próprio sócio, né, ele já não sofre o problema de entrar em exigência por esse motivo, né? Quer dizer, ele tem, digamos, uma certa urgência no processo em ser aprovado, então corre o risco de, por não ter a autenticação do documento, ele corre o risco de cair em pendência justamente por essa questão, né? Exatamente. E essa questão que a Victória apontou também de anexar o documento, né? A partir do momento que passasse a instrução normativa, que a gente encaminhar sem a autenticação, o analista ele pode solicitar, tá? Não é obrigatório anexar o documento de identidade. Inicialmente, você encaminha somente a procuração, mesmo sem a autenticação. A junta comercial faz a análise. Se o analista preferir, ele vai solicitar, então, que seja anexado o documento de identidade, tá?
E algo muito importante que tem que ser falado para o cliente, tá? Muitas vezes a gente acaba nem percebendo, a gente faz uma assinatura diferente do documento de identidade, tá? Isso é um ponto muito importante, já que não vai ter autenticação ali na procuração, que a assinatura seja idêntica ao documento de identidade, tá? Exatamente. Márcia, a gente pode passar para o próximo tópico? Acho que o Márcia tem um pouquinho de delay ali. Acho que pela ordem é o artigo 60. Isso. Só tem que aguardar porque o Márcio, acho que ele está acompanhando pelo YouTube e ele está com um pouquinho de delay ali. Sobre a parte do cancelamento, então, do artigo 60, agora a gente também teve algumas novidades aí agora em relação a nossa parte de registros, né? Tá. Posso? Então, falando um pouquinho sobre o... Tem um delay aqui, pessoal. Quando a gente recebe a informação, tem um pouco do delay aqui que está aparecendo. Isso. Posso? Posso, tá. Falar um pouquinho então sobre o cancelamento pelo artigo 60, né? O artigo 60 afirma a individual sociedade que não proceder a qualquer arquivamento no período de 10 anos consecutivos deverá comunicar à junta comercial que deseja manter-se em funcionamento, né? Só um adendo, a questão do cancelamento da empresa é uma medida administrativa, isso não tem um impacto com relação ao CNPJ, porque muitos confundem ali, a empresa está cancelada, entendam que a empresa está baixada, só tem que ter esse certo cuidado em relação a isso, porque são dois órgãos diferentes, né? A Junta Comercial e Receita Federal, tá? A implementação da MP 1040 fica revogada, não existe mais a previsão de cancelamento pelo artigo 60. A orientação da equipe junta é que as empresas que possuem esse status de cancelado procedam à reativação da empresa, né? Também só um acréscimo a isso também, necessariamente não precisa entrar com uma alteração contratual somente com a reativação. Se, por exemplo, algum dos sócios queira alterar o endereço, alterar a atividade, pode ser acrescido também a reativação da empresa, né? Não necessariamente precisa ser somente a reativação. Acredito. Então, vamos aguardar chegar até o Márcio ali, para a gente passar para o próximo assunto. Ok. Márcio, eu não sei se tu está acompanhando o áudio do YouTube. Pessoal, até eu queria interromper rapidinho. Como essa live ela tem um pouquinho de delay, né? Porque nós estamos aí, cada um em casa, e está tendo um grande número. Eu quero chamar o Maurício, que é o nosso consultor de vendas, tá? Para ele falar um pouquinho mais também sobre o eJunta. Antes de falar sobre o objeto social ali com o Franklin. Então, tá um pouquinho, a gente acaba tendo um pouquinho de delay aqui, tá, pessoal? Mas é nada mais. Quero passar para o Maurício. Então, Maurício, tu quiser falar um pouquinho, Maurício, eu queria que tu desse uma palavrinha e falasse sobre a parte das vendas, né? E das promoções que a gente vai ter hoje dentro do eJunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, equipe. Todo mundo me escutando bem? Sim. Perfeito. Pessoal, sou Maurício Borba, consultor do sistema eJunta, né? É um sistema de inteligência societária que foi criado com o objetivo de facilitar a vida do contador. Quem mexe com uma estrutura de empresa, né? Tudo isso que o pessoal está passando para vocês acaba qualificando cada vez mais a nossa equipe, né? E com isso nós temos um sistema que vocês vão passar tudo para nossa equipe hoje e ela
nossa equipe vai fazer todo o processo para vocês entregar pronto. Eu não vou me estender muito aqui, vou passando uma promoção que a gente tem hoje para os participantes do... Alguém está com o áudio aberto aqui, está dando retorno. Os participantes do webinar, hoje, quem contatar comigo até 1 hora depois da finalização, os 5 primeiros, eles vão ter condições especiais. Eles vão ter direito a isenções de mensalidades, vão ter direito a descontos nos processos, além do que além do que a gente oferece, uma série de benefícios aí destinados ao pessoal que está participando do webinar. Então, eu volto mais tarde para passar os contatos, tudo direitinho, e vou deixar com o pessoal terminando aí a explicação dos tópicos. Até mais tarde. Beleza, então, pessoal. Vamos lá, então, seguindo. A gente vai falar então aí sobre a parte de objeto social. Frank, tudo contigo. Vamos lá então, pessoal. Chegando aqui na MP 1040, né? Vamos dar seguimento aqui pela parte de modificações na área do objeto social. Vamos primeiro verificar o que consta na legislação, tá? Artigo 35 ali da Lei 8934 diz o seguinte: não pode ser arquivados os atos constitutivos de empresas mercantis que, além de cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, bem como a declaração precisa de seu objeto, cuja indicação no nome empresarial é facultativa. Então, sempre que a gente vai solicitar uma viabilidade para verificar a possibilidade de descrição de objeto, a gente sempre solicita aos nossos clientes que a descrição ela tem que ser em gênero e espécie. Ela não pode ser genérica. Ela não podemos utilizar, por exemplo, outros equipamentos, que é um termo que tem nos quinais, que contém no CONCLA lá, em determinados quinais. Em geral, né, Franklin? Em geral, termos como em geral, não especificado anteriormente. Esses termos eles não podem ser utilizados na solicitação de viabilidade, tá? E também, na hora que você for utilizar no nome empresarial a descrição do objeto, esse objeto genérico ele também não pode ser acrescido no nome empresarial, tá? Então vamos seguir aqui para ver como é que vai ficar na legislação. O artigo 35 já modificado. Não podem ser arquivados os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das cláusulas exigidas em lei, não designarem o respectivo capital, bem como a declaração de seu objeto. Veja que nessa modificação ele já tirou ali o preciso, né? Mas, de qualquer forma, a nossa orientação para o eJunto orienta aos nossos clientes que, mesmo que entre em vigor, sempre mantenha a descrição em gênero e espécie. Mantenha a descrição em gênero e espécie, tanto quando for escolher no nome empresarial, quanto no objeto, tá? Vamos seguindo. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Na verdade, só falar sobre a questão de ser um nome, o objeto não ser tão genérico, né? E quando for dessa descrição, primeiro fazer o preenchimento da parte do objeto e depois fazer o link junto com o CONCLA, né? Como o Franklin disse. Então, a descrição do objeto ela não precisa ser exatamente igual ao que está no CONCLA. Esse é o defeito do pessoal que faz contrato, né? Às vezes ele pega o mais fácil, vai lá no site do CONCLA, pega o seu próprio objeto, né? Está descrito, e depois ele inclui dentro junto com o CONCLA. Então, a nossa orientação é que preencha primeiro a parte do objeto, depois faça a vinculação com o CONCLA. Parte da prorrogação do prazo de sociedade, né? Após o decurso. Tá. É comigo nessa parte. O artigo 35 podem ser arquivados, conforme a legislação. A prorrogação do contrato social depois define no prazo nele fixado. Como vai ficar? Fica retirada a vedação da prorrogação do contrato social na sociedade constituída por prazo determinado, quando estiver expirado. A nossa orientação, sugerimos que, até a inclusão dessas informações no DREI, que se mantenha o registro atualizado nas juntas comerciais, para que o contrato esteja atualizado as informações também. Então, antes, só para compreender melhor,
no caso, se aplica às empresas SPE, a sociedade de propósito específica, né, que tinha um prazo determinado para sua existência. Então, após o término daquele prazo determinado inicialmente, não poderia ser arquivado, digamos, uma prorrogação. Então, era entendido que a empresa finalizava as suas atividades a partir daquele prazo que foi estipulado inicialmente, né? Mas foi retirada essa vedação, sendo possível ser colocada uma data, digamos, a mais, uma prorrogação desse prazo por mais tempo, por mais 2 anos, mais 3 anos, né? E nós orientamos o E-Junta que seja feita essa atualização, porque, embora, digamos, pela Junta Comerciais, não necessariamente precisa ser arquivado, mas nós orientamos que seja feita essa atualização até por questões, digamos, em outros órgãos, como, por exemplo... Burocrática, né, Thiago? Exatamente. A relação a uma atualização de cadastro perante um banco, uma financeira, órgãos, digamos, externos, públicos, municipais, estaduais. Se eles forem solicitar a última alteração contratual da empresa, eles vão verificar que consta uma data expirada, né? Então, eles vão considerar que aquele prazo já foi expirado e poderá não ser feito digamos, um financiamento, uma liberação de crédito, devido a os dados não estiverem atualizados, né? Então, tendo essa atualização, né, pode prorrogar para quanto tempo for necessário ali, mas o interessante é trazer o documento, né, para arquivamento na Junta Comercial para manter o cadastro atualizado da empresa. Mais alguém quer? Não, basicamente foi isso. Seria isso. É isso? CNPJ como nome empresarial? Estou. Vamos dar seguimento aqui, gente. Esse é o ponto mais importante dessa medida provisória, pelo menos para a parte de registro, tá? Houve basicamente 3 modificações na parte de nome empresarial, tá? A primeira é a utilização do CNPJ na composição do nome empresarial. Na legislação não havia previsão dessa possível utilização, tá? A partir da entrada em vigor da medida provisória, assim que se tornar instrução normativa e foi acrescida ali na Lei 8934, o artigo 35, ele vai ficar da seguinte forma: o empresário, ou seja, o empresário individual, ou a pessoa jurídica, daí sociedade limitada, EIRELI, né, poderá optar por utilizar o número da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, como nome empresarial, seguido da partícula identificadora tipo societário ou jurídico, quando exigido por lei. Neste caso, a aplicação do CNPJ no nome só vai poder funcionar nas alterações, porque na Constituição a empresa ainda não possui o CNPJ. Então, nas alterações, será possível a utilização do CNPJ como nome empresarial. Nas Constituições, permanece a consulta prévia de nome empresarial, conforme a Instrução Normativa 81, né, que prevê que a empresa deverá girar sobre a denominação ou firma, tá? Aqui a gente deu um exemplo simples de como poderia ficar, tá? Seria uma limitada, né, Franklin? Mas isso. Empresário individual, por exemplo, seria somente o CNPJ, não teria partícula ali depois do CNPJ. Exato. Tá. Aqui a gente deu um exemplo de como ficaria na limitada, né? Lembrando que é sem pontos, sem traços, sem barra, sem caracteres especiais, simplesmente o CNPJ e do lado o tipo jurídico a qual ela representa, limitada no caso aqui, né? Poderia ser um EIRELI também, tá? Vamos dar seguimento. Aqui, a orientação que a gente dá para os clientes é que, em virtude de ainda não ter sido incluso na instrução normativa, a gente continue fazendo a consulta prévia de nome empresarial na solicitação de viabilidade, tá? A partir do momento que for, as juntas comerciais vão ter que se adequar a essa nova medida, tá bom? Perfeito. Possibilidade. Alguém quer acrescentar alguma coisa, gente? Não? Não, seria só isso mesmo. Depois do momento que o Márcio comentar ali sobre a questão do RedSim, a gente vai entender o porquê dessa alteração ali com o CNPJ na razão social. Tá. Beleza, então vamos seguir. No nome empresarial. Possibilidade de arquivamento de nome empresarial semelhante. Isso aqui também é importante mostrar para o empresário, né? Que a partir dessa instrução normativa, as empresas que solicitarem uma viabilidade de nome, fizerem a consulta prévia de nome, e por existir uma empresa semelhante, não será mais objeto de despacho da junta comercial nas viabilidades, tá?
Então, o artigo 35, o que diz na legislação da Lei 8934? Não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. Geralmente, quando a gente tem vivência na parte societária, a gente solicita viabilidades, muitas delas são indeferidas por já existir empresa com nome semelhante ou idêntico, tá? Como é que vai ficar na legislação? O artigo 35, já alterado, fica da seguinte forma: não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico a outro já existente, ou seja, a parte semelhante foi excluída, né? Então, a partir de agora, não será mais objeto de despacho nomes semelhantes entre empresas. E aí, como é que ficaria para o empresário neste caso, tá? Neste caso, foi acrescido lá o artigo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, o artigo 35 mesmo, é o próprio artigo 35. Antes era um parágrafo único, tá? Agora foi acrescentado 2 parágrafos. Tá? No segundo parágrafo diz o seguinte: eventuais casos de colidência de entre nomes empresariais, por semelhança, poderão ser questionados pelos interessados a qualquer tempo por meio de recurso ao DREI. Então, se o empresário se sentir que pode questionar o deferimento da junta comercial em relação ao nome, ele poderá interpor por meio de recurso direcionado ao DREI, tá bom? Então, essas são as 3 modificações importantes com relação ao nome empresarial, tá? Primeiro, a utilização do CNPJ como nome nas alterações, tá? A possibilidade de arquivamento de nome empresarial semelhante, não idêntico, semelhante. E a autorização para você poder interpor junto ao DREI com relação ao despacho desse nome, caso exista outra empresa com nome igual, tá? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não. Não, acredito que seja isso mesmo. Ficou bem claro, Frank, obrigado. Vamos seguindo aqui pelos descartes de documentos arquivados já digitalizados, né? O que diz na legislação com relação ao acervo da junta? Os atos de empresa, após microfilmados e preservados a sua imagem por meios tecnológicos mais avançados, poderão ser devolvidos para juntas comerciais conforme dispuser o regulamento. A partir do momento que virar lei, que for modificada em lei, a junta terá autorização para eliminar esses acervos, eliminar esses documentos. Ou seja, depois de disponibilizar lá no SRM, no portal de serviços, para que o cliente possa solicitar a certidão simplificada, em ter teor específica, independente da certidão, os documentos eles poderão ser eliminados do acervo da junta. Tá? Então, basicamente, fica desta forma, apenas modificando ali a parte que poderão ser eliminados pelas juntas comerciais, conforme disposto em regulamento. Márcio. Autorização não governamental. Vou ter que tirar aqui o meu fone porque está dando um delay muito grande. É a autorização governamental do REDSIM, né? A gente teve alguns ajustes também em relação a isso. Seguimos pelas alterações do 6404. Na verdade, Márcio, agora seria a minha vez aqui com as alterações da 64. Quer que eu vá? Pode ser, para mim não tem problema. Só seguindo a ordem aqui, não sei em qual slide tu te encontra, mas seria depois dos descartes de documentos arquivados já digitalizados, seria as alterações da 6404 de 76 ali de companhias abertas. Uhum. Tá? Então, só dando sequência, uma alteração, 2 alterações que a gente vai informar aqui, tá? Na lei das SAs, importante, tá, gente? Abertas, tá? O artigo 122, que trata sobre ativos totais, foi incluso, tá? Não era previsto em lei ainda. Foi incluso o inciso 10, tá? Que vai passar a ter a seguinte redação: deliberar quando se tratar de companhias abertas sobre a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor de operação corresponda a mais de 50% do valor dos ativos totais da companhia, constantes do último balanço aprovado. E a celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem deferidos pela CVM. Outra alteração, tá? O artigo 124, quanto ao prazo de convocação, o que foi alterado, tá?
anteriormente ele informava que o prazo de antecedência da primeira convocação era de 15 dias e de 8 dias da segunda convocação, tá? A alteração, então, refere-se somente ao prazo de antecedência da primeira convocação, que deixa de ser de 15 dias e passa a ser, então, de 30 dias. O prazo da segunda convocação continua sendo o mesmo, tá? Continua sendo o prazo de 8 dias. O que pode falar assim também, Ruth, é que isso vai provavelmente, se for aprovado essa medida provisória, ela virar termo de lei, ela vai também impactar também na parte da companhia fechada. Isso é uma tendência muito forte da parte do governo. O governo ele tem essa situação, né, hoje. Então, no momento que for aprovado, isso, a princípio o governo, até a Câmara de Deputados tem até o final do mês de junho aprovar essa medida provisória. A partir disso, né, ela vai entrar como lei. Isso provavelmente vai impactar isso também na parte das companhias fechadas. Então, isso é um alerta que hoje está acontecendo. Então, está sendo feito essas alterações. Então, elas não estão ainda em vigor, porque a CVM ainda não passou ainda a informação completa para tudo, né? Mas é uma tendência que isso acaba também refletindo nas companhias fechadas. Perfeito. Agora seria o artigo 138, Márcio, acúmulos de cargos de administração. Bom, a parte do artigo 138, ela teve uma alteração também, né? Na verdade, ela não era previsto em lei hoje, né? Então, de acordo com a instrução do artigo 138, a gente poderia ter o presidente do conselho de administração absorvendo também o cargo de diretor-presidente, administrador-geral da própria companhia, né? Com essa alteração na medida provisória, né? Ela é vedada a parte da companhia aberta ter esse acúmulo de cargos de presidente do conselho e cargo também de diretor-presidente. Então, isso acaba também com aquelas questões daquela empresa que ela tem, que o administrador, o presidente, ele acaba exercendo várias atividades dentro dessa própria sociedade. Então, isso vai ser também determinado pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, né, que vai inspecionar e vai verificar também se as companhias com menor faturamento têm esse tipo de regulamentação. Se não houver, tá, a partir, eu acho que, sendo aprovada como lei, digamos, em junho, essa medida provisória ela vai entrar como lei e a CVM vai implantar no seu próprio regime tributário, no seu regime interno, essas alterações. E com essas alterações vai impactar também, né, com todas as sociedades que têm a parte de companhia aberta. A orientação do eJunta, né, é sempre conversar com o seu próprio cliente, dar o seu feedback para ele, né, informando que a partir de agora, né, não se determina mais esse tipo de acúmulo de cargos, né? Então, com esse acúmulo de cargos, o diretor-presidente, ou enfim, o diretor que vai administrar, ele vai ter que sugerir uma segunda pessoa administrar também. Muitas das empresas acabam tendo poucos acionistas, então eles incluem como presidente do conselho e presidente, seja presidente geral dessa própria sociedade. Então, com isso, essa é uma vedação muito importante para as companhias abertas. Parte de alteração do artigo 140 da 6404, que é a parte de conselheiros independentes. Né? O que está sendo alterado também? O conselho de administração, então, continua composto de no mínimo de 3 membros eleitos pela Assembleia Geral. Por ela pode ser destituíveis a qualquer momento, isso tem que estar previsto no estatuto. Isso é muito, muito importante, que toda e qualquer menção sobre eleição, reeleição ou destituição de conselho tem que estar previsto dentro do próprio estatuto. Se não estiver previsto, se baseia pela 6404 na íntegra. O que alterou nessa questão? Né? O parágrafo único lhe diz que agora o estatuto pode prever que o Conselho de Administração de Representantes dos Empregados, né, escolhido voto por eles em eleição direta, organizado pela empresa, então é o que é em conjunto de entidades sindicais que representem.
O que está sendo alterado, então, nessa legislação? No momento que eu tinha esse conselho, né, ele era nomeado pela própria Assembleia, agora é obrigado, dentro de uma companhia aberta, que tenha a participação de conselheiros independentes nos termos que vão ser aprovados e definidos pela CVM. Então, a partir desse momento, o que se tinha antes um conselho de administração, que ele era um conselho eleito pela própria Assembleia, composto dos próprios acionistas, dos próprios diretores dentro dessa sociedade, agora é obrigado a ter um conselho de companhia aberta, ele seja, seja independente, seja fora dessa sociedade. Márcio, também... agora que eu vi que tu me falou ali, a gente pulou a autorização governamental REDSIM, realmente. É o slide 31, não sei se tu quer comentar um pouquinho sobre ele. Eu vou fazer uma volta aqui, rapidinho. É sobre a parte da autorização do REDSIM. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Essa instrução que tem a partir da medida provisória, aqui. Então, o que está sendo feito na legislação hoje, né? Hoje, quando a gente vai arquivar hoje um ato dentro das juntas comerciais, a gente fala de todas as juntas, 26 juntas e mais do Distrito Federal, eu tenho que fazer o registro, né, a partir de uma autorização governamental prévia, uma viabilidade. Tá? A partir daí, essa viabilidade ela vai ser aprovada pelo órgão, né, que vai passar pela Junta Comercial, Receita, Prefeitura, Secretaria da Fazenda do Estado, enfim, todos os órgãos. E depois, a partir daí, eu posso enviar o processo para a Junta Comercial para ser analisado e ser aprovado. Com a mudança, isso é um impacto muito grande em relação à nossa a instrução normativa, essa medida provisória, se ela for aprovada, vai ter um impacto muito grande para registros hoje, tá? Então, o que seria essa mudança? O que diz hoje, né? A gente tem hoje o registro feito pela viabilidade, mas ela vai ocorrer independente de autorização governamental prévia. O que isso quer dizer? Não vai precisar mais de viabilidade. Não vai precisar mais registrar o processo dentro do órgão de REDSIM para depois fazer o registro novamente. Então, com isso, vai acabar tendo um registro de forma automática, como já acontece em algumas juntas, por exemplo, aqui na Junta do Rio Grande do Sul, ela é aprovada de forma automática com contrato. Então, quando há essa situação, né, o que o governo está implantando nessa alteração? É com que os registros eles levem no máximo 3 dias. Ou seja, vai ser feito o processo, vai ser enviado para a junta, vai ser analisado e vai ser aprovado. O Brasil, que hoje é o 58º país em registros mundiais, assim, de burocracia, eles querem que esse registro ele seja a partir do 15º, 16º. Mas o que a gente orienta a partir do eJunta, tá? A gente orienta que todo e qualquer processo sendo feito de constituição, alteração de endereço, atividades da empresa, seja feito uma viabilidade, uma consulta prévia, mesmo que as instruções acabam sendo alteradas. Isso vai impactar numa questão, por exemplo, que a empresa não possa exercer atividade naquele endereço. Né? Então, a gente precisa sempre ter uma confirmação disso, não é simplesmente fazer a aprovação da empresa, não é só ter o CNPJ. A gente tem que pensar nas consequências de ter o CNPJ e depois acabar tendo um problema muito maior em relação ao tipo de constituição, ao tipo de alteração de empresa. Então, o eJunta continua ainda falando, independente se for fazer alteração e essa medida provisória ela virar uma lei, seja sempre feito a viabilidade antes, a consulta prévia antes de qualquer situação. Márcio, até essa última semana, principalmente, né, para quem trabalha na área ali, que utiliza o sistema do REDSIM, não foi só o Rio Grande do Sul, tá? Todo o sistema que é ligado com o gov.br, que tem essa vinculação, esteve a maior parte do dia fora.
essas alterações elas já estão sendo feitas ali no REDSIM, tá? Porque hoje o sistema da Receita Federal, ele te obriga a fazer vinculação de viabilidade quanto Constituição, alteração de nome, alteração de atividade, endereço. Então, a Receita Federal já vem procedendo com essas alterações de sistema, esse ajuste de sistema, tá? Por isso que realmente está bem complicado ali a inconsistência dos portais, tanto de Junta Comercial do Rio Grande do Sul quanto outros estados. Beleza, vou voltar lá onde a gente estava falando sobre a 6404, que eu acho que é bem importante também a gente comentar ali. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, alguma questão que a gente possa responder para vocês, a gente vai ficar aqui disponível para vocês para tirar essas dúvidas em relação a esta medida provisória. A gente está aqui para fazer essa primeira webinar, que é uma parceria da eJunta com a Millennium Cursos Empresariais, na qual a gente está tentando aí mostrar para vocês e fazer uma ajuda, né? E explicar para vocês como é que é o nosso entendimento, como é que é o nosso sistema. A gente está também querendo falar também sobre o nosso serviço do eJunta. A Millennium Cursos Empresariais, se vocês quiserem, também tem bastante cursos na área profissionalizante, na área da contabilidade, na área fiscal. Então vocês podem procurar a Karen, que é a nossa representante aí da Millennium, que está aqui conosco hoje. E então ela está assistindo, ela está no nosso webinar, que a gente não conseguiu conectar ela aqui junto. Mas, enfim, ela pode tirar qualquer dúvida para vocês. Existem cursos que vão ser feitos aí durante o ano. Até na qual alguns cursos que eu faço a instrução, que é sobre a parte básica, a parte intermediária e holding, né, referente à parte societária. E nós do eJunta, a gente faz toda aquela terceirização de processos, né? Depois eu vou chamar o Maurício aqui para a gente dar um posicionamento aí, falar sobre a promoção que nós temos da webinar hoje. E lembrando, tá, pessoal, que essa não vai ser a primeira e a única webinar. A gente vai tentar de 15 em 15 dias criar aí novos assuntos para a gente poder discutir e tirar as dúvidas de vocês, porque o eJunta, ele é uma inteligência societária que faz todo esse processo, né, esses registros. Então a gente quer também ajudar vocês e que vocês também possam fazer alguma parceria conosco a partir desse momento. A gente quer se apresentar para vocês. Esse foi um webinar que acabou tendo alguns problemas técnicos, mas nada que a gente não possa resolver, tá? Graças a Deus a webinar está indo muito bem, né? Só um pequeno delay que a gente está tendo aí, mas tudo bem. Então, conselheiros independentes, eu já comentei com vocês que é uma obrigação agora de ser um conselheiro ser nomeado independente à própria sociedade. Também teve uma alteração da própria cláusula o artigo 140 da cláusula de administração, né, que também agora vai ser a convocação, instalação e funcionamento do conselho deberá por maioria de votos, né? Então, como está sendo feito hoje. Então, essa mudança também está sendo feita com o processo de escolha do presidente do conselho, de acordo, né, com o slide anterior, que a gente estava falando sobre a parte do conselheiro independente, que vai ser nomeado pela substituição do próprio conselho. Como vai ficar, então, essas normas? Elas vão ter maioria de votos, podendo estabelecer quórum qualificado para certas deliberações. Como é que seria feito isso, tá, pessoal? Quando a gente tem uma nomeação de quórum qualificado, eu vou ter que estipular dentro do meu próprio estatuto, informando que o quórum para alteração contratual, alteração de endereço, alteração de atividade, ela obrigatoriamente vai ter que ter um quórum mínimo. Esse quórum mínimo pode ser estipulado ali como 50%, ou pode ser estipulado, enfim, 1/3 da sociedade, 1/3 dos acionistas, que eles precisam estar presentes. Então, o que a gente sempre informa, assim, dentro de cada contrato, né? As deliberações gerais, elas precisam constar dentro de cada contrato para ser determinante de como vai ser feito as alterações da empresa, enfim, como a empresa vai gerir todas essas mudanças. Pessoal, nós estamos terminando aqui o nosso webinar, mas eu gostaria de ver algumas dúvidas. Eu não sei se o pessoal, alguém tem aqui. E, enfim, a gente quer deixar o agradecimento a todos que participaram dessa webinar. E eu também agora vou ver algumas dúvidas aqui agora, que o pessoal acabou me mandando. E eu vou
perguntando pro pessoal como é que está sendo feito essas informações para a gente poder tirar as dúvidas. A gente acabou também colocando ali no nosso YouTube ali da Milênio, a gente acabou também deixando algumas perguntas pro pessoal. Pessoal, vamos fazer as perguntas então aqui, vamos lá. Deixa eu pegar algumas aqui. Nos perguntaram assim, mas como vai ficar a partir de agora essa parte de alteração sem a viabilidade? Então, o que a gente seria uma incógnita, Márcio, como eu acredito que iria ficar, tá? Sem a viabilidade. Acredito que a gente vai ter que preencher toda a informação lá no DBE. Em questão que é a vinculação que a Junta Comercial tem com a Receita Federal, certo? A partir do deferimento do DBE, que todas as informações que se encontram no contrato de alteração, ou constituição ou baixa, migram para a Receita Federal. Então, o meu ponto de vista, eu acredito que toda a informação irá constar somente no DBE e não mais primeiro viabilidade e depois DBE. Não sei o que tu acha sobre isso. O que eu vejo nessa situação? A gente ainda, como é um processo meio obscuro, vamos chamar assim, ele vai precisar ter ainda uma notificação do próprio DREI. O DREI, quando ele sair com a normativa, enfim, sobre a questão de como vai funcionar, porque a gente tem ainda várias dúvidas em relação a isso. Uma das dúvidas hoje a gente precisa de viabilidade DBE para integrar depois de fazer a parte do integrador, né? Que agora não é mais chamado de FCN, sim chamado de integrador. Então, quando há esse tipo de situação, a gente precisa fazer esses 3 passos, né? Viabilidade, DBE, integrador e depois fazer o registro digital. Com isso, eu creio que vai ser feito como é feito num contrato de limitada. Vai ser feito um preenchimento dos dados e vai ser somente enviado para a junta comercial. Vai se ter um contrato padrão, enfim, vai se ter uma alteração padrão, que é isso que a junta comercial aqui do Rio Grande do Sul propõe de diversas maneiras, que seja feito um contrato padrão, tanto alteração, quanto de extrato, quanto transformação. Só que a gente sabe, nós que trabalhamos com contratos, trabalhamos com constituição de empresas, alterações, não é bem assim que funciona. Cada empresa tem a sua peculiaridade, cada empresa vai ter suas cláusulas específicas, vão ser cláusulas, às vezes, redigidas por advogados, que vão sentar lá com o próprio sócio e vão definir. Então, eu creio ainda que nós vamos ter mais cenas nesse próximo capítulo. Eu acho que essa viabilidade, ela vai ser, acho que ela vai ser facilitada. Numa conversa que eu tive com os coordenadores da junta comercial lá, que faziam no webinar no ano passado, um dos questionamentos era que fosse feito uma integração, né, não integrador, mas que seja feita uma integração entre viabilidade DBE e o integrador, seja um único documento. Com esse único documento a gente vai registrar, a gente perde muito menos tempo para fazer isso. Só que eu acho que tem uma peculiaridade muito grande em relação à viabilidade, porque se caso essa viabilidade ela não for, por exemplo, uma empresa for deferida, nós vamos ter que correr para fazer as alterações dela. Então, ou seja, o governo hoje, ele não está pensando no empresário que faz um contrato, ele está pensando no seu próprio bolso, né? Para que seja feita uma alteração contratual depois, porque a gente vai ter que ter gasto com taxa. Hoje a constituição de empresa ela é gratuita, mas no momento que eu tenho que fazer uma alteração, eu tenho que fazer o pagamento de taxa. Então, eu ainda continuo com essa prerrogativa ainda de continuar fazendo viabilidade, continuar fazendo a consulta prévia, se for necessário fazer a consulta prévia nas prefeituras para ter essa necessidade, mas que defina exatamente isso, que a gente consiga registrar e ter todo o contato com o próprio empresário, porque no momento que a gente não fizer essa consulta prévia, o que vai acontecer? Nós, como vamos dizer, trabalhamos com esse tipo de processo, vamos acabar sendo prejudicados, porque o cliente vai nos questionar por que vocês não consultaram esse tipo de processo, por que não é feito isso. Então a gente precisa também ter esse cuidado, e o governo hoje não está tendo esse cuidado conosco. Então o que a gente tem que dizer para o empresário, enfim, o contador que está participando disso, que ele entenda que a consulta prévia ainda é a melhor forma, mesmo que demore mais tempo, mas é a melhor forma de registro hoje para a gente ter sucesso para a constituição da sua própria empresa. Então, Márcio, do teu ponto de vista, seria somente o preenchimento do que hoje a gente chama de FCN, não seria o preenchimento do DBE.
Entendi. Outras perguntas? Deixa eu pegar aqui. Frank, sobre a parte do nome empresarial por ser CNPJ, como vai ficar a questão do nome empresarial? Consegue me ouvir? Sim. Simples, a modificação que ocorreu é simplesmente que você vai poder utilizar o CNPJ no nome. Tu vai, nas alterações, por exemplo, a empresa constituiu, vai realizar alguma alteração. Caso queira mudar o nome, poderá incluir o CNPJ no nome. Empresas antigas que estão em desacordo com relação à composição empresarial, de nome empresarial, não estão de acordo com o DREI, elas poderão, ao invés de ficar tentando compor nome, né, girando sobre firma ou denominação, poderão incluir o CNPJ ali no nome empresarial, facilitando assim o trâmite de um processo, por exemplo, de reativação, quando a empresa está há muito tempo sem movimentação e todos os dados estão em desacordo com a instituição normativa vigente, tá? Então, basicamente, não tem muito segredo com relação à composição do nome. Vai girar sobre denominação, firma e, posterior à constituição, poderá ser incluso o CNPJ no nome empresarial. Perfeito. Algo interessante, Márcio, que tu até comentou ontem com a gente, essa questão do CNPJ, que vai passar a ser tudo centralizado ao CNPJ. Tudo vai ser centralizado no CNPJ, né? A parte também da inscrição estadual, inscrição municipal, ela vai ficar também sempre atrelada ao próprio CNPJ. Então, Alvarás. o que diz o governo com essa medida provisória é que caia as inscrições municipais e inscrições estaduais. Elas sejam tudo vinculadas ao próprio CNPJ. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Não tive nenhuma pergunta ainda. Mas a gente pode argumentar mais sobre as instruções ali, enfim, da reconhecimento de firma, como a Vitória estava falando. A parte de reconhecimento de firma hoje, elas estão utilizando esse tipo de situação mais por causa da pandemia, para evitar aglomerações nos cartórios, enfim. Esse procedimento, até quem é mais antigo sabe que na junta comercial funcionava, né? Que eram os contratos que eram feitos de forma física. Então eram enviados contratos de forma física, podia ser assinado sem reconhecimento de assinatura, desde que o documento que estava sendo enviado junto, ele teria que ter a assinatura idêntica ao que estava no contrato. Tendo diferença, eles a colocariam já em alguma exigência, solicitando que fosse feito reconhecimento de assinatura. Esse vai ser o procedimento que hoje a junta comercial vai exigir. Então, ela vai exigir que nós tenhamos assinatura, né? Enfim, quando for assinar uma procuração, e essa assinatura tem que estar idêntica, ela não pode ser semelhante, tá? Ela tem que estar idêntica à assinatura que está no RG que for anexado junto ao processo. Se houver uma diferença, esse processo eles vão solicitar que seja feito reconhecimento de assinatura. Bom, pessoal, acho que era isso. Vou ver com a Karen. Deixa só eu apontar. Oi. Me ouvi? Tá. Em relação à eliminação do acervo por parte da junta comercial, tá? Uhum. Ali, existe alguns empresários que não possuem os documentos da empresa, tá? Seria interessante que o contador, o responsável pela empresa, pudesse solicitar essas documentações para verificação se ainda no acervo da junta possui o documento. Porque em casos em que a junta, você solicite uma certidão de inteiro teor e a junta não possui o documento, ela vai te pedir o documento original para reconstituição, tá? Então é importante que os empresários tenham em mãos as documentações da empresa, mesmo que deixe guardado em casa, mas que tenham para poder manter sempre as vias deferidas do documento em casa, né? Perfeito. Maurício, tá por aí? Sim, tô aqui escutando. Vamos lá. Maurício, então, o que nós temos de promoção hoje para a gente falar para o pessoal que está assistindo aqui ao webinar hoje? Nós batemos aí em torno de 120 visualizações, então eu preciso aí que nós vamos deixar disponível esse vídeo, vai ficar dentro
do YouTube, né, para que o pessoal quisesse consultar alguma coisa. A gente vai dar uma editada ali para o início, porque acabou ficando um problema, mas nós já vamos colocar o webinar toda ela na íntegra dentro do YouTube. Então, quem estiver assistindo durante o mês de maio, ou quem assistiu agora, como é que vai funcionar essa promoção aí, Maurício? Então tá, vamos lá. Quem assistiu agora, tá? Agora é 13h05, vamos lá, até as 5. Até as 5 para facilitar pro pessoal. Até 5h30, 5h30. 5h30? 5h30. Tá. Então até as 5h30, quem entrar em contato pelo WhatsApp que tá ali na tela do YouTube, ou pelo experimente.ejunta.com.br, os 5 primeiros que entrarem em contato, os 3 primeiros meses de mensalidade é tudo na conta do Márcio. Não paga, é o Márcio que vai pagar para vocês. Um processinho de baixa complexidade, de brinde, e mais desconto de 30% nos serviços executados durante o primeiro mês. Então, assim, esse pessoal, para os 5 primeiros. O que acontece? Só para explicar, a gente tem como a gente trabalha com processos societários, então a gente tem planos que a gente faz esse tipo de planos mensais que a gente possa fazer os processos para vocês, né? Então a gente terceiriza o seu próprio escritório. Então vocês que hoje trabalham com societário, por exemplo, pense na questão da redução de custos hoje. A gente tem hoje uma ferramenta nossa que a gente responde praticamente no mesmo momento que vocês estão solicitando. Então é uma ferramenta que a gente trabalha 24 horas praticamente com junta comercial. Então a gente está com todas as partes de registros. A gente está implantando as juntas comerciais de todo o Brasil, né? A gente estava só atendendo juntas aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas agora nesse mês de abril a gente abriu agora para todas as juntas comerciais, então a gente atende todas as juntas do Brasil. Então falem com o Maurício, tá? Entra ele pelo experimente.junta.com.br, Maurício. experimente.ejunta.com.br. Perfeito. Faz o cadastro ali, é bem simplificado, bem intuitivo. Diz que falou com o Maurício, com o Márcio. 5 primeiros que chegarem tem os descontos que eu passei ali. E o pessoal que até o dia 31 de maio fizer o cadastro, a gente vai fazer uma condição especial, 20% de desconto nos processos de junho do primeiro mês. E o primeiro mês gratuito, Márcio. É isso aí. Primeiro mês gratuito na tua conta também. Mês gratuito aí. Perfeito, então. Então é isso. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que participaram. Eu vou passar minha palavra aí para o pessoal, os colaboradores que foram os protagonistas desse webinar. Eu fui só um coadjuvante aqui. Então a ideia é que vocês aí falem de vocês, falem sobre as experiências de vocês rapidinho, né? E convidar vocês, né, para que acompanhem nossas redes sociais pelo Instagram, pelo próprio site do Ejunta, ou experimente o Ejunta ali com o Maurício, né? Facebook, WhatsApp, pode contar conosco. Conheçam mais o Ejunta. O Ejunta é uma ferramenta que ela é inovadora no Brasil. Então, muitas empresas procuram esse tipo de serviço hoje, porque a demanda societária, às vezes, por causa dessa pandemia, está sendo bem baixa. Então, na verdade, é uma ferramenta bem nova, uma ferramenta que não tem hoje no mercado. Eu posso garantir para vocês, existem poucas empresas hoje que tenham a parte societária, mas é justamente para mostrar para vocês esse tipo de situação. Bom, primeiro de tudo, né, queria pedir desculpa aí pelo transtorno, tá? Eu sei que ficou um pouquinho complicado para acompanhar os slides ali, eu estava olhando agora ali, tentando acompanhar, e os slides ficaram um pouquinho fora de ordem. A primeira, gente, a gente vai fazer mais, a gente vai se aperfeiçoar, tá? A próxima vez a gente vai se ajustar melhor, com a colaboração da internet, de todo mundo também, é claro. Então, assim, falando um pouquinho sobre a empresa, tá? O Ejunta, ele faz parte do grupo Acerticom, tá? A empresa Acerticom, ela tem mais de 25 anos já no mercado, tá? É uma empresa que é conhecida na área societária, tá? Nós temos outras empresas também relacionadas à área societária, como o Paralegal. O Ejunta é uma plataforma totalmente inovadora,
É uma plataforma que o seu Cid, o nosso presidente e o Juliano, nosso diretor, eles estão investindo, estão acreditando, tá? A gente iniciou em 2018, se eu não me engano, 2019, no final de 2019. No final de 2018, desculpa, ali por outubro. E aos pouquinhos a gente vai aperfeiçoando ali a plataforma e acredito que seja algo que realmente facilita a vida do contador, tá? É uma plataforma que ela vai centralizar toda a parte societária aos serviços que vão ser inclusos ali na plataforma, tá? A gente tem um chat, que é o nosso colega Franklin, que responde, para quem não sabia, tá? A gente tem também ali o WhatsApp, que hoje é o Márcio, responsável ali pelos retornos, tá? A gente tem toda a parte financeira que fica dentro da própria plataforma, tá? O cliente pode fazer ali a inclusão de saldo, gerar boleto ali da mensalidade, tá? É super simples também de utilizar a plataforma, tá? Claro que no momento que o cliente fecha ali o plano, o Maurício faz todo o acompanhamento, mostra toda a plataforma, como utilizá-la, tá? A funcionalidade dela. E acredito que a partir do momento que você aderir a algum plano do eJunta, vai facilitar a tua vida, vai simplificar com certeza, tá? A gente tem ali um amplo serviço, prestação de serviço ali de constituição, alteração, transformação, tem alguns serviços também de cartório que a gente presta, tá? A gente pretende também ampliar, né, com todas essas alterações que a Receita Federal também vai passar a Receita Federal não, desculpa, ali com a nova instrução normativa, como o Márcio comentou anteriormente, que o CNPJ ele já vai englobar tudo, questão de inscrição estadual, alvará, então inicialmente a gente acredita que não vai ser tão separado como é hoje, né? Hoje o eJunta faz somente ali a questão do processo até chegar ao deferimento da junta comercial. Com todas essas alterações que a gente vê ali na MP, como a gente discutiu anteriormente, provavelmente vai ser tudo assim junto. Então, saiu o CNPJ, você já vai possuir as demais documentações necessárias, tá? Então, seria isso. Não sei se mais alguém gostaria de falar um pouquinho sobre a plataforma ou a prestação de serviço. A ideia é que a gente possa mostrar, né? Porque é uma ferramenta nova, uma ferramenta que o pessoal está utilizando hoje. Nós temos aí em torno de 600 clientes hoje ativos dentro da nossa plataforma, utilizando processos. Então... E algo interessante, né, Márcio? Não é só Rio Grande do Sul, tá, gente? É o país inteiro. Sim. Então, hoje a gente trabalha Santa Catarina, Minas Gerais, Brasília, tudo que for de forma digital, o eJunta também procede com a elaboração do processo. Então, aproveitando o que a Ruth falou, são em torno de 600 empresas hoje que a gente atinge, né? Então, exatamente. Cada processo, cada empresa está pedindo em torno de 10, 15 processos por mês. Então a gente tem uma demanda bem grande de processos, mas a gente consegue fazer tudo com qualidade e eficiência, que conforme a Certicom, né, o grupo Certicom, que inclusive até não tem muito a ver o eJunta, mas a Certicom ela conseguiu semana agora retrasada, ela conseguiu a certificação, né, de uma certificação A1, que ela é uma certificação única hoje dentro de Porto Alegre mesmo. Então é uma certificadora agora que ela vai poder atingir, enfim, ela tem todo o processo mesmo que está sendo feito e foi até nomeada agora, semana passada, pelo governo federal. Então nós temos mais uma situação do nosso grupo, que é um grupo que cresce a cada ano, né? A gente tem aí uma plataforma também de consultoria, na qual também nós oferecemos junto da própria eJunta, a consultoria societária. Nós temos a parte então também da certificação digital, temos aí o setor de paralegal, que atende empresas, né? E nós somos a parte que atendemos os contadores. Então a gente tem também marcas e patentes também dentro do nosso próprio grupo. Então é uma empresa que já tem aí, são 25 anos de mercado. Parte societária, para quem era mais quem trabalhava na parte mais antiga, né, nós tínhamos uma média aí de 200 a 300 processos por semana registrando na junta comercial de forma física. Então agora está tudo na forma digital, então a gente está utilizando também esse tipo de processo. Pessoal, querem falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de complementar, né?
a todos que estão participando dessa live, né, que ainda não experimentaram os serviços do eJunta, né, é uma boa opção, né, uma boa alternativa, né, porque se trata de um serviço especializado na área das juntas comerciais, né. Os nossos colegas, né, colaboradores, na sua maioria, alguns, né, já fizeram parte da junta comercial, entende os trâmites internos, né, a movimentação dos processos, então tem um entendimento melhor de como funciona, assim, até mesmo a análise da junta comercial, né. Em certos momentos nós damos até a consultoria, uma orientação em cima daquilo que a gente prevê que pode acontecer com os processos. Então, aderindo a um serviço desse com qualidade, como é o eJunta, né, as promoções que o nosso colega ali, o Maurício, passou, né, então tudo vem a calhar nesse momento de pandemia, né, da economia, né, para a gente poder melhorar, né, a economia do nosso país, do nosso estado também, né. Então é uma boa alternativa, né, incomodem o Maurício ali, chamem ele, busque aproveitar essas promoções que foram dadas ali, né. Então tudo vem a contribuir, né, que todos nós queremos que a nossa economia melhore, né, as vendas, as aberturas de empresas, nossos clientes fiquem felizes, né. Então é uma união de esforços, né. Nós estamos sempre nos qualificando, buscando alternativas, como foi o webinar, trazer para vocês uma atualização dessa MP 1040, né. Não é, como o Márcio falou, não é a primeira e nem a última, né. É a primeira de muitas que nós vamos fazer. Vamos buscar assuntos mais relevantes, a parte societária, sempre atualizando vocês sobre esse assunto, né? Até se quiserem passar para nós outras opções de assuntos, né, para a gente discutir, debater também, montar alguma coisa bem interessante, bem resumida também, que é o mais importante, né, e objetiva, com qualquer tipo de dúvida, Ruth, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre a constituição da empresa, como consta hoje ali a questão do integrador, da forma digital, transformação, qualquer tipo de processo que tenha algum tipo de dúvida, a gente pode pegar esse assunto e discutir. Beleza. Falecido. Oi. Frank? Pode. Tudo bem? Oi. Tá me ouvindo? Tô. Eu queria agradecer ao pessoal por ter assistido esse webinar, né? A gente se dispôs a tirar dúvidas do pessoal aí com relação a essa MP 1040, né? Fico feliz por ter participado com todos os meus colegas nesse procedimento, nesse webinar, nessa instrução com relação a 1040. E estou à disposição, quando quiserem tirar dúvidas, podem chamar no chat, podem ligar no telefone do eJunta, que vocês vão falar direto comigo, para a gente poder tentar auxiliar o senhor da melhor forma, tá bom? Obrigado. Vicky, quer falar alguma coisa? Eu pensei que tivesse caído. Não, só agradecer mesmo a parceria. Essa equipe é uma das melhores que eu já tive o prazer de trabalhar. E convidar todo mundo, quem não conhece ainda o eJunta, né? Aproveitar essas promoções de agora durante a tarde e agora até o final do mês, né? Para vir trabalhar com a gente. Então tá, pessoal. Eu quero agradecer como supervisor do eJunta e agradecer a todos os meus colaboradores que participaram dessa webinar junto. E semana que vem teremos novas, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento mais, pode nos chamar aí pelo WhatsApp, pode nos chamar pelo e-mail, né? Que a gente fica aí à disposição de vocês para qualquer momento, qualquer assunto que a gente possa ser mais relevante à parte societária. Certo, pessoal? Agradeço então, em nome do eJunta, da Mileno Cursos, em nome da Karen, né? Que ela está aqui no nosso WhatsApp. Então, se vocês precisarem também, pode contar, chamar a Karen. A Karen também faz a parte de cursos, como eu falei, cursos profissionalizantes, tanto na área de contabilidade, fiscal, departamento pessoal e também outros ramos que vocês precisarem. Certo, pessoal? A gente vai encerrando aqui e eu conto com vocês nos próximos webinars também que a gente tiver, né, e que vocês precisarem. Também, quem está vendo esse vídeo depois, né, pode nos contatar da mesma forma. Muito obrigado, então. Tenha uma boa tarde.